Hola a todos. Hoy tenemos un convidado muy especial, el profesor Nilson Magalhães, la cual va a estar contándonos un poco sobre su trayectoria artística y también nos va a explicar por qué es conocido como o Homem do Tango. Vamos a convidarlo para esta conversa agradable. Vamos a ver. Vamos a ver. Muito obrigado a todos sua presença. Vamos a procurar aqui. Opa! Hola, Nilson, ¿cómo estás? ¿Todo bien, querido profesor? ¿Cuánto tiempo? Obrigado. Quanto tempo não nos vemos, né? Foi Sí, um momento muito bacana te conhecer aqui em Goiânia, ali juntamente com o maestro Roberto Tibiriçá así e es. grandes amigos. Um grande prazer te receber aqui. Espero que essa pandemia passe logo e em breve os amigos retornem para Sí, cá. realmente sí. Eh, Cuando estuve lá, me acuerdo que volté con muchas, así, alegría de conocer la orquesta. Como extranjero estoy conociendo, haciendo amizade con mucha gente. Y Sim. casualmente, antes de entrar en la pandemia, yo había comentado con unos amigos aquí en San Paulo, nossa, qué vontade de poder danzar un tango, de poder escutar Ah, un tango. Aí eu falei para eles, eu falei, eu vou aí no Gardel, lá na Argentina, para não escutar, degustar, um estilo tão famoso assim, na minha cultura é muito escutado. Aí me sim. falaram, não precisa ir para a Argentina, vai lá que Goiânia. Tem um cara, tem um, nossa, muito bom. E eu falei, como assim? Aí, coincidentemente, me mostraram o perfil, estão seguindo você. Eu falei, oh, eu conheço. Então eu falei, como que é o mundo, que bonito. E eu falei, bom, quero conhecer essa trajetória, que me parece que são 25 anos de carreira artística, Sim. Sim. conhecer um pouquinho, nos cuentes um pouco, e daí chegar a esse tango tão bonito que eu gosto, né? Então, conta-nos Ah, um pouco sim. mais ou menos sobre a tua trajetória artística. Então, eu sou natural de Fortaleza, né, uma cidade do Nordeste brasileiro, cidade litorânea aí, muito conhecida por suas belezas, suas belas praias, né, e as pessoas procuram muito para turismo, né. Eu sou natural de Fortaleza, eu vivi lá até os meus 19 anos. E eu tenho um mestre, um grande mestre, que também é violoncelista, lógico. Ele é violoncelista da orquestra do Teatro Nacional Cláudio Santoro, em Brasília, Ah, Joaldo sim. Barreto. E o Joaldo, ele passou no concurso da orquestra do Teatro Nacional e eu fiquei lá em Fortaleza, né, a ver navios. Não tinha mais um professor que acompanhasse o desenvolvimento, né? E aí nós ficamos ali, eu e um grande amigo que hoje também está em São Paulo, faz cachê na Municipal, em algumas grandes orquestras em São Paulo também, que é Samuel, toca cello também. E nós ficamos ali até que o Joaldo, um dia desses da vida, ligou para mim. Na época eu estava trabalhando de garçom, eu tive que trabalhar de garçom porque a orquestra lá não tinha verba e tal. E o Joaldo me ligou e eu fui morar em Brasília, né? Mas antes disso tudo acontecer, eu fui criado num bairro da periferia de Fortaleza, um projeto semelhante ao projeto Guri, Sim, chamava Projeto Escola Viva, tá? Era um sim. projeto do governo e onde levava música nas escolas, né? Nas escolas estaduais. E certo dia eu vi um menino no bairro que hoje é um grande amigo profissional, se encontra aí no meu Instagram, nas redes sociais também, que é o Paulinho. E eu vi o menino andando com um case de violino na rua, e aquilo me chamou a atenção, porque o meu avô tocava cavaquinho. Meu avô era Hum, maranhense, e meu avô tocava muito bem cavaquinho, e quando eu vi o case do violino, muito semelhante ao do cavaquinho, eu fiquei curioso. E como o pai do Paulinho
desse grande amigo era o pagodeiro do bairro, eu imaginei que era um cavaquinho. Nunca ia passar na minha cabeça que ali na periferia tem um violino. E quando ele me falou, não, isso não é um cavaquinho, é um violino, que ele abriu o case, meus olhos brilharam de uma forma assim, que eu não consigo explicar até hoje. E eu fui na escola com ele, e na verdade eu queria tocar contrabaixo. Eu não queria tocar violoncelo nem violino, eu era apaixonado pelo contrabaixo, porque eu frequentava Pela uma sonoridade? determinada... Oi? Pela sonoridade? Por que contrabaixo? E também pelo ritmo, o swing do baixo, Ah, entendi. sabe? Fazer o, né, os fretless, o baixo fretless, eu sempre gostei muito do som, sim. né? E aquilo me chamou a atenção, mas eu queria aprender a tocar contrabaixo para tocar na igreja. Só que quando eu cheguei lá, era um contrabaixo acústico, né? E aí eu pensei logo, putz, foram me falando os valores dos instrumentos, eu disse, pô, meu pai não vai ter dinheiro para comprar um negócio desse aqui. Nada feito. Eu achava que lá ia ensinar contrabaixo elétrico. Sim. Porque quase sempre quando você vai levar a ideia da música na periferia, quase nunca, no melhor dizendo, quase sempre as pessoas não sabem o que é o contrabaixo, acham que só tem um elétrico. Claro, então, quando você mostra o acústico para eles, eles até espantam, né? É tanto que existe a confusão até hoje entre violoncelo e contrabaixo. As pessoas não sabem distinguir muito, né? Quando a gente vai fazer concertos didáticos. E aí, cara, eu desisti, já estava saindo quando um grande amigo chamado Jorge Lima, ele é professor de violoncelo, era professor auxiliar no projeto, iniciante, ele me chamou e falou, cara, você não quer conhecer o violoncelo, não? Eu nem sabia que existia esse instrumento na minha vida. E aí, na primeira aula, eu consegui tocar o Brilha Brilha Estrelinha, do método Suzuki, e as 4 variações na primeira aula. E ele ficou espantado, ele falou, cara, você toca algum instrumento? Eu falei, cara, eu toco panderola, meia-lua, percussão na igreja, e só, eu brinco assim um pouquinho em outras coisas, mas não toco. E ele falou, mas tem alguém músico na sua família? Eu falei, tem, meu avô toca cavaquinho. E ele falou, não, então tá explicado, porque na primeira aula alguém tocar o Brilha Brilha Estrelinha e as 4 variações do método Suzuki, sem nunca ter tocado um instrumento de cordas, tá explicado então, tá no sangue. E eu acreditei nele, estou aqui até hoje. Nossa, que legal. Daí foi o complemento dessa história que eu te falei, né? Estudei na Escola de Música de Brasília, estudei na Escola de Música, fiz curso também na UNB, até eu vou retornar para Fortaleza de novo, e um grande violoncelista também, brasileiro, que infelizmente veio a falecer num acidente de carro, que também era do Teatro Nacional de Brasília, chamava Jabes. Ele me viu trabalhando de garçom, que foi essa história que eu te contei, me viu trabalhando de garçom, e ele chorou muito, porque ele já conhecia a minha história e tal, e o meu trabalho, de quando eu tinha morado em Brasília. E ele falou, não, cara, eu vou te ajudar, você não vai perder o seu talento, não. E ele ligou para o maestro aqui na época, e o maestro falou que tinha uma vaga de violoncelo. O cara foi com a esposa dele, mais um outro amigo, também violoncelista, chama Ocelo Mendonça. O Ocelo é um grande violoncelista, acompanha Caetano Veloso, acompanha Gal Costa, muita gente, né? Elba Ramalho. O Ocelo também toca no Teatro Nacional. E aí os dois se juntaram, cara, compraram minha passagem, mais alguns amigos, e me bancaram. Eu vim para Brasília, me preparei por uma semana na casa do meu mestre, que é o Joaldo, que também já morava lá, e vim para Goiânia e estou aqui até hoje. Cara. Passei na prova em primeiro lugar. Fazia 1 ano que eu não tocava violoncelo, trabalhando como garçom. Sim. E eu estudei durante uma semana, assim, sem parar, de manhã, de tarde, de noite. Fiz a prova, passei em primeiro lugar na época e estou aqui até hoje. Quase 20 anos. Como chefe de naipe dos violoncelos da Sinfônica. Sim. Uau, sim. Que maravilha. Agora, passei em muitas orquestras, né? Sim, passei em claro. muitas orquestras antes disso. Toquei na orquestra de Ceilândia com a maestrina cubana Helena Herrera. Trabalhei com a Helena Herrera, grande maestrina, né? Ela foi maestrina do Teatro Nacional. E depois ela criou uma orquestra chamada Orquestra Sinfônica Regional de Ceilândia, né? Que é uma cidade satélite. Sim. Daí era uma orquestra de grandes músicos, grandes amigos, grandes músicos do Teatro Nacional também tocavam nessa orquestra. Sim. E eu fazia parte, né, da orquestra também, em alguns momentos como chefe de naipe, em alguns momentos como concertino.
e aprendi muito com ela. É uma cubana maravilhosa, veio a falecer, eu acho que tem uns 2, 3 anos atrás, Ah, mira. mas inclusive ela também ajudou na minha vinda para Brasília na época. Nossa, qué maravilla. Ah, y para ver si de repente yo consigo me ubicar, porque geográficamente Brasil para mí ainda es un poco confuso. Estoy intentando aprender la geografía. Fortaleza, yo estuve en una ciudad llamada Sobral, es perto de Sim, Fortaleza. Y yo sim, conocí una playa maravillosa, Jericoacoara. ¿Es eso? Nossa, Jeri, você nasceu no paraíso. sim. Então, uma cidade linda, Fortaleza. Sim. Você, Jericoacoara é aquela sim. praia onde tem as redes dentro da água e tal. Você foi lá. Isso. Estuve lá. Você é de por aí, de aí, dessa região. Sim. Esse Fortaleza Na aí. verdade, Uau. de Fortaleza a Jericoacoara deve dar uns 380, 400 quilômetros. É um Sim, pouquinho distante. sim. Mas é uma praia totalmente paradisíaca. Totalmente. É um Que paraíso. você foi várias vezes, imagino. Não, eu fui Estando poucas perto. vezes, porque fica um Poucas? pouco afastado de Fortaleza. Ah, Eu ia em mira. outras praias. Né? Tem Sim. algumas praias prediletas lá que só os nativos conhecem. Ah, entendi. As melhores praias ficam com vocês. Não, nem tanto, mas Não? assim, as praias mais comerciais, né? São Claro. Jericoacoara, Canoa Quebrada. Essas são as praias Sim. mais, vamos dizer assim, como está na mídia, né? Entendi. É porque, às Mas vezes, são como, maravilhosas também. sim, como regente convidado, às vezes uno vai conhecendo alguns projetos. Conheci o Sim. movimento musical de Sobral, luego o projeto de orquestra de Jericoacoara, e o paisagem é espetacular, Você espetacular, gostou realmente. do, você gostou do calor de Sobral? É, Quente, sim, interessante, quente, quente, quente. quente. Sim, Sobral, eu conheço Cuiabá também. Eu tenho a oportunidade sim, de conhecer Cuiabá. Conheço também Teresina, no Piauí. Já sim, estive pessoalmente em Sobral. Sobral é muito mais quente. Sobral é quente, muito mais quente. sim. Mas uma Muito cidade quente. muito bonita, muito Sim, musical. E quando eu regressei para São Paulo, uno foi para Fortaleza. Então, o pouco que conheci Fortaleza, eu estou lembrando agora, linda cidade. É sua cidade sim, natal, então. sim, minha cidade natal. Fortaleza. E, e você tocando na orquestra sinfônica, em la noite, na tarde, você é músico popular. Rapaz, Sempre, os ensaios, sim, os sim, ensaios da orquestra acontecem todos os dias, de 9 a meio-dia, sim, durante a vida normal, né? sim, E aí, nesse intervalo, gravação de CD, muitas viagens, DVD, videoclipe, gravação em home studio para muitas bandas e cantores do Brasil inteiro, shows, né? Shows eu parei de fazer, por sim. opção. Eu viajei muito já, eu passava 25, 27 dias fora de casa, chegava em casa com uma mala de roupa suja, deixava para minha esposa, ela já tinha uma mala pronta e eu já pegava e já ia embora, assim. Então, viajei muito quando eu cheguei aqui. São momentos da vida, né? Sim, E por uma opção bem familiar mesmo, de estar mais perto, veio o segundo filho, né, o Miguel. Eu tenho 3 filhos. Aí, sim, quando veio o Miguel, quando a gente começou a planejar o Miguel, eu falei, não, tenho que parar e me concentrar nisso. E na mesma época, eu também tocava em 2 orquestras. Que aqui em Goiânia nós temos 2 orquestras profissionais. Tem a Sinfônica de sim, Goiânia e tem a Filarmônica de Goiás. A sim. Filarmônica de Goiás, por muito tempo, ela se chamava Orquestra de Câmara Goiáses, Camerata Goiáses. Hum. Quem era o maestro era o Alessandro Borgomanero, italiano. Oh, sim. Escutei falar muito dele. E aconteceu um problema na sede da Orquestra Sinfônica, e por um tempo a orquestra ficou parada até reformar a sede da orquestra, acho que uns 2 meses. Uhum. Eu morava muito próximo ao Teatro Goiânia, que é um dos teatros principais da cidade, leva o nome da cidade, e eu ia aos ensaios, assistia os ensaios da orquestra. Sim, E um dia o Alessandro simplesmente virou para mim e falou assim: Ô Nilson, cara, eu te vejo aqui vindo sempre assistir os ensaios, você tá parado lá na Sinfônica, você não quer tocar aqui com a gente, não? Não tem cachê, não tem nada. É só para você não ficar parado de orquestra, cara. Você tá claro. parado, eu sou teu amigo e tal, você não quer ir como convidado? Cara, e acabou que eu entrei como convidado e me efetivei na orquestra e trabalhei 9 anos com ele na orquestra. Uau. E foi uma das melhores orquestras que eu já trabalhei, que eu já tive a oportunidade de trabalhar na minha vida.
Na época, eu lembro que o Baldini tinha acabado de chegar no Brasil para espalhar o Zesp, e Sí. o Baldini foi tocar com a gente lá. E o Baldini ficou espantado, porque ele comentou lá de público que Ujú. ele nunca, que ele não conhecia uma orquestra com um trabalho tão sério e com uma sonoridade tão singular como a Orquestra de Câmara Goiás. Foi uma orquestra, assim, No. fenomenal. Então, Sí. nós viajamos o Brasil inteiro, fizemos Festival Vale do Café, em Vassouras, viajamos pelas cidades históricas do tempo do Brasil Império, no Rio de Janeiro, Vassouras, Mendes, Juiz de Fora, Campo do Jordão, fizemos muitos festivais. Né? Wow. Era uma orquestra de câmara, uma Sí. camerata, No. mas assim, repertório, Serenata de Elga, nós fizemos isso muitas vezes em alto nível, então Sí. assim, foi um belo trabalho. Então, como eu Ay, já tinha esses dois trabalhos de orquestra, e isso sí. tomava muito tempo, o que sobrava para eu fazer show era muito apertado na época. Depois que veio a reformulação da Camerata e ela se transformou em orquestra filarmônica, que veio o maestro Neil Thompson, e aí as orquestras elas começaram a trabalhar no mesmo horário. Antes a gente trabalhava de manhã na Sinfônica e à tarde na Ah, Camerata. entendí. Então Sí, dava sí, para conciliar. claro. Depois que ficou o mesmo horário, acabou que muitos músicos saíram da Filarmônica e ficaram na Sinfônica. E eu fui um desses. Fiquei na Sinfônica, já trabalhava há mais tempo e estou lá até hoje. E aí, a partir disso, meu tempo ficou mais livre para dar aula, para fazer shows, viajar. Até que chegou esse ponto que eu comentei contigo, que eu dei o stop total Claro. La e decidi família. não fazer, Sí, pela família. claro. Mas você gosta de fazer show? Cara, Assim como, gosto. como tocar uma sinfonia de Beethoven ou Shostakovich Sim. também. Então, outro dia, eu tenho muitos amigos aqui em Goiânia também, e eu toco tango, depois vou falar melhor, mas eu estava fazendo um show de tango, Sí. e tem uma trupe aí que viaja o Brasil inteiro fazendo um show do Queen, não sei se você já viu, Queen Experience, Ah, sí. Sí, he visto en las né? mídias. Sim, se eu não me engano, é um maestro de São Paulo, né? Esqueci o nome dele agora, me falhou a Sí, no memória. lembro. E todas as vezes que ele vem em Goiânia, é eu que toco. Eu toco junto com o Ah, pessoal, eu que faço o sí, violoncelo do show deles aqui. Tanto sí, do Queen quanto do ABBA que eles fazem, eu que toco. sí. E um dos colegas que foram assistir o meu show de tango me fez exatamente essa pergunta. Falou, Nilson, como que é para você subir no palco e fazer um show lotado do Queen lá, Experience, que não é, eles não aceitam ser chamado de cover, mas Mm, Experience, né? Queen sí, Experience. Olá, entrou o Boaz aí, Boaz Cello, grande amigo, grande cellista. E, e ele perguntou como que é você subir no palco e tocar com esses caras, fazendo um show popular, e no dia seguinte você subir no palco e trocar a Sinfonia de Mahler com Benoît Fromanger regendo. eh, Eu falei para ele, a mesma coisa. A seriedade pela música é a mesma. O respeito pela música e pela arte é a mesma. Não pode haver variação. São estilos diferentes, são pessoas diferentes, são formas diferentes de ver. Mas o sentido é o mesmo: alcançar vidas, alcançar pessoas, levar para o público, seja ele A ou B. Então, ele ficou espantado ali com a minha resposta, porque eu acredito que ele ia fazer distinção. sí, Eu acho que ele imaginou que eu ia fazer distinção así qualitativa, né? es, Juízo de así es. valor. Jamais eu Sí, iria fazer um juízo de valor a esse respeito. sí, claro. Yo acabé de ver nos comentarios que es un maestro Eduardo Pereira, de São Paulo. Bacana. Sim, o Toca, Eduardo. y yo pregunté, porque justamente algunos alumnos o iniciantes, o algunas personas ainda tienen ese concepto en la cabeza. Ah, música erudita, música clásica, completamente diferente de la música popular. Y no es así, es Não é? música. Y lo más Sim, importante es que si el músico curte, porque es sim. nuestro trabajo y uno curte con un placer muy grande, ¿no? Entonces no hay, de repente la escuela tradicional había esa división, mas hoy en día uno trata de pasar esos valores para nuestros alumnos, que no, música, si uno quiere tocar un jazz, un tango, tiene que O tener respeito. tiene que tener la técnica clásica para Vou poder tirar o conseguir chapéu aqui atingir. que está quente. Ah,
es importante tener la técnica para uno poder abordar otro lenguaje, ya sea o jazz, ya sea cualquier estilo popular. Não, mas realmente é um mundo só, é o universo musical, né? Não é uma divisão, não existe isso. Esses dias eu assisti uma live aqui muito bacana da Mary. A Mary é contralto, canta pra caramba. A Mary veio Sim. aqui cantar com a gente em Goiânia. Acho que Mary Oliveira, agora me falhou o sobrenome dela. Sim, sim, sim. Mas ela, assim é. sim, ela falou exatamente isso. A técnica é a mesma. A execução, a informação, a transmissão talvez seja diferente. E até mas a técnica é a mesma. Você tem que dominar a técnica. Eu não posso tocar, sei lá, Gustavo Mahler igual eu, por exemplo, toco Borodin. Ou eu toco Haydn. Né? São informações, são técnicas, aliás, o estilo é diferente, né? Mas a técnica é a mesma. Né? Então, o domínio da técnica é primordial. São cores diferentes também, né? Tocar, eu sei, um Queen, tocar diferente de um Haydn, não são cores também, mas a técnica é a mesma, né? Eu tive a oportunidade, há uns anos atrás, de tocar no Museu Nacional de Brasília, num grande evento que eles fizeram lá, chamado Festival Internacional Audiovisual. E tem um professor aqui da Universidade Federal, professor de acústica, chamado Anselmo Guerra, que o Anselmo Guerra compôs uma obra para quarteto de cordas e a execução ela era totalmente ligada a cores, o que você acabou de falar. Por exemplo, as notas musicais elas eram representadas num telão aqui atrás. A gente tocou com um notebook, um Macintosh aqui na frente. Nunca tinha tocado com um notebook usando como partitura na minha vida, isso há 10, 12 anos atrás, um Mac. Cada nota era representada por uma cor. Só que as figuras de notas, por exemplo, uma colcheia era verde, uma semínima era azul, uma semicolcheia era rosa. Cada cor era, cada notação musical era representada por uma cor. Só que as figuras eram desenhos de mulher. Era como se fosse uma fisionomia feminina. Cara, aquilo ali foi uma experiência única, deu um trabalho absurdo para juntar, porque era música contemporânea, né? Não se havia tanta divulgação aqui no Brasil, há 10, 15 anos atrás, música contemporânea, ainda há o preconceito muito grande quanto à música contemporânea, e aquilo para nós, para o quarteto, foi um grande desafio, dar as partes para cada um. No dia de juntar o ensaio, cara, foi um desastre, foi um caos. A gente procurava o chão e só achava buraco. Uau. Então, mas assim, foi uma experiência incrível, onde a gente pôde levar ali as cores através de figuras rítmicas, colcheia representada por determinada cor, e foi assim, para a gente, foi uma experiência que a gente vai guardar para o resto da vida. Acusticamente falando e visualmente também. Então, foi audiovisual, total. Nossa. Por que não? Muito bom. Nossa, muito bom projeto. E eu queria... Também. Sim. Sim, uma das coisas boas também que marcaram, eu conheço um grande psicólogo, psicanalista mundial, mundialmente conhecido, ele chama Jean-Michel Vives. O Jean-Michel, ele é francês, e ele esteve aqui em Goiânia uns 3 anos atrás, mais ou menos, e ele trouxe uma palestra que tinha por tema a música, a linguagem musical através da linguagem freudiana. E foi uma palestra fechada para um grupo de pessoas, 20 ou 50 pessoas, agora eu não lembro, e eles me contrataram como quarteto de cordas para eu tocar algumas obras de Mozart, Beethoven e algumas obras popular que linkasse com a palestra dele. E foi fenomenal, porque foi exatamente o que ele falou. Então, tá tudo conectado. Assim. Não tem nada fora da caixa, está tudo conectado. Assim, é tudo a mesma coisa. Realmente uno tiene, importante es curtir la música, ¿no? Y que uno pase esos valores para los alumnos ahora, ¿no? Música en geral, no existe una división. Y yo quería hacer una provocación.
musical para Sim, você. só finalizando esse nosso pensamento, Fernando, o nosso maior, não vou dizer defeito, mas a nossa maior mesquinhez é a gente criar juízos de valores através do gosto. Aquilo que eu gosto ou que eu deixo de gostar não é bom, porque, sabe, eu vou começar a te dizer que aquilo não é bom, será mesmo? Entende? Não, existem inúmeras situações aí para enumerar. Y eso uno pasa para los alumnos y se va creando una cadena. Por eso que es tan delicado e importante la imagen de profesor, ¿no? Sí. Porque estamos en otras épocas, ¿no? Estamos ahora viviendo una cuarentena que vamos a entrar a una nueva era, entonces vamos a entrar diferente, ¿no? Estamos na era da informação, onde gera tudo muito rápido. Daqui a pouco você tem uma informação X sobre cura do coronavírus, daí a pouco você já tem uma informação X sobre tantas pessoas que morreram, e daí você já tem uma informação da cura que está acontecendo em algum lugar. Então, hoje, por que o mundo parou? Aqui está na tecnologia, a informação chega tudo muito rápido. Há 10, 15 anos atrás, você tinha que cavar no livro para você... Hoje você joga no Google determinado assunto, tem lá uma tese de doutorado lá para você estudar. Não é verdade? Assim é. Faça a provocação. Mas agora eu vou fazer uma provocação, escute. Tome tango! O tango, cuéntenos para nós sua experiência nesse gênero maravilhoso do tango. Tá, o tango, como que o tango surgiu na minha vida? Esse tango que você acabou de tocar é um dos grandes, né, clássicos, La Comparsita. La Comparsita, ele é considerado um tango, se nós fôssemos falar de música erudita, né, ele seria o rococó. O La Comparsita está no rococó, ele está na transição. Ele nem é guarda-vieja, nem nueva guarda. Ele está no meio, né? Então, tanto que a interpretação ela pode variar um pouco mais lenta ou um pouco mais andada. O La Comparsita nos dá essa liberdade, né? E eu considero esse tango um dos tangos mais belos que tem. Essa tonalidade, na hora que você escuta, você já sabe, opa, sol menor, ré menor. Né? Já está marcado já. O tango veio da seguinte forma. Eu sempre acompanhei grandes músicos tocando tango, né? Sempre. Em muitas situações. Já fiz solos, Adios Nonino e tantos outros solos com orquestra. Mas era, assim, algo muito restrito. Acontecia uma vez ou outra. E eu fui... Aqui em Goiânia existe uma casa, que é essa casa que te informaram do show de tango, chama El Argentino Restaurante. É uma grande casa argentina aqui. E daí eles me convidaram para tocar na inauguração. Eu fui, levei um violinista. Na verdade, era para ser um violinista que agora está na Sinfônica da Bahia, que é o Arthur. E o Arthur teve um problema, não pôde, mandou um substituto de última hora. Foi aquele Deus nos acuda. Mas a gente conseguiu se virar nos 30. Sim. Porque, basicamente, a marcação do cello, o acompanhamento, né? Já estava tudo internalizado. Então, eu fiz ali o meu acompanhamento. Você conhece uma comida nordestina chamada baião de dois? Não. Não? O baião de dois é o feijão com arroz misturado na panela. Vira baião de dois. Feijão com arroz. Feijão com arroz. É uma comida típica nordestina.
Sim. Então, o tango ele tem essa mistura. E após a apresentação, o cara pagou o cachê, a gente foi embora, tudo tranquilo, na inauguração. 3 meses depois, o dono do restaurante me ligou e me convidou para uma reunião. E quando eu cheguei lá, o cara falou assim: Olha, cara, é o seguinte, eu vi você tocando aqui e eu vi que você é um artista e que você sabe tocar tango. Eu falei: Não, cara, eu sei acompanhar tango, eu não sei tocar tango. Acompanhar tango é uma coisa. Isso há 4 anos atrás. Mas eu já tinha muitas pesquisas, né, rítmicas, etc. Sim. E ele falou: Não, o desafio é o seguinte, eu quero que você se torne o violoncelista da casa. Eu quero que você se torne o violoncelista do tango da casa. Foi quando eu falei para ele o seguinte, eu falei: Olha, ele chama Sérgio, morou muitos anos, é brasileiro, mas morou muitos anos na Argentina, cresceu lá basicamente. E ele falou: Não, eu te dou alguns meses aí para você pesquisar e trabalhar em cima do que você acredita, né? E eu comecei a pesquisar e fui ler a história do tango, porque uma das melhores formas de nós aprendermos sobre uma música é estudando a cultura dela, né? Ou a cultura do compositor e etc. E eu fui estudar ali toda a cultura de Mercedes Sosa, Carlos Gardel, Piazzolla, que é considerado o tango moderno e que por muitos argentinos clássicos ele é criticado e é colocado de lado porque, né, mudou a história do tango. E quando foi um dia eu cheguei lá com a proposta de tango cello solo e comecei a tocar, né? Então eu fazia pequenos arranjos com E eu comecei a desenvolver alguns arranjos muito particulares, né, no violoncelo. E várias interpretações. E quando eu percebi, eu já estava tocando 3 horas de tango sem parar, decorado. Decorado. Adiós muchacho. Olha que lindo isso. Adiós, muchacho! Que lindo! Então eu fui desenvolvendo um estilo novo de tocar tango, cello solo. Sim. E eu fui pesquisar isso, maestro, e eu não encontrei ninguém no planeta Terra que faça. Ninguém. Ninguém. Algumas pessoas se juntam com algum amigo que toca ou bandoneon, ou piano, ou violão, e esporadicamente gravam um vídeo, publica, mas não tem um trabalho ordenadamente, com um tempo tão grandioso já como eu tenho. 4 anos fazendo esse show ininterruptamente, 4 anos. Nossa, que maravilha! E a minha agenda lá, maestro, ela é de acordo com a agenda da Orquestra Sinfônica. Então, eles me dão uma liberdade muito grande. Caso haja um concerto de emergência, eles entendem, não há problema algum. Né? Então, eu tenho esse contrato de trabalho com eles lá. Eles respeitam a figura do artista de uma forma assim maravilhosa. Olha só quem já esteve lá comigo. Nasturica. Nasturica é o Scala da Filarmônica de Munique, na Alemanha. Grande maestro, Nasturica. Nasturica, Pascoal Ossa, maestro espanhol, já esteve lá também assistindo o meu show. Maestro Carlos Moreno, Carmelo de los Santos, chegou a dar uma palhinha comigo lá, tocando La Comparsita, inclusive.
O maestro Benoit Frumanger tocou flauta lá comigo. Ele é um grande Mire. flautista. Então, assim, muitas personalidades já estiveram lá no El Argentino, no restaurante, assistindo o meu show. O Boaz, que está aí assistindo, grande violoncelista também, esteve lá me prestigiando. Su español está bien, ¿ah? El argentino. Está falando bien español. Ah, muy bien. Mas que maravilha! Então, muita gente esteve lá me prestigiando, assistindo o meu show. E aí, através disso, surgiu, eu consegui fazer uma parceria com a Orquestra Sinfônica de Goiânia. E Sim. quando eu percebi que muitas personalidades, muitos artistas estavam indo assistir o meu show, quando vinham aqui fazer concertos com a orquestra, eu disse, então vou fechar logo uma parceria com a orquestra, onde ao final do concerto eu levo esses artistas no restaurante e a gente oferece um jantar argentino, um chorizo, um ancho. Nossa, que delícia! Papa gorgonzola. Oh. Né? E a parceria hoje é efetiva? Sim, a parceria efetiva, né? Bueno. Então, todos os convidados que vêm aqui com a Orquestra Sinfônica, quando você vier aqui nos reger, tenho que ir para lá. Você vai comer um belo ancho. Obrigado, que maravilha. Não, mas que importante que essa casa de tango valorize o artista local, não? E você entender que tem um compromisso sinfônico, erudito, y puede dar esa libertad, esa facilidad. Qué importante que las instituciones o los bares que trabalham com músicos populares tenham essa oportunidade, essa valorização. Sim, porque, assim, via de regra, as casas de show no Brasil, não sei se no mundo como um todo, mas via de regra no Brasil o músico ganha couvert artístico. Ele recebe ou um couvert ou um cachê. E lá, eu tenho um contrato com ele onde eles me pagam um salário fixo. O mesmo respeito que um cliente da casa tem, eu tenho também. Eles me servem, eles atendem. Eu vou lá periodicamente com os meus filhos, com a minha família, minha esposa. Vou lá, a gente senta e é super bem atendido como qualquer cliente da casa. É um nível elevado de respeito pelo artista e pelo ser humano, em primeiro lugar. E isso tem atraído muitos músicos. Eu já levei muitos convidados lá. E todos que foram sentiram essa atenção com o ser humano, né, em primeiro lugar, e com o artista também, logicamente. Então, através disso, o meu leque de tango, aí eu descobri milonga, que eu não sabia, eu descobri que existia valsa no tango, né? Tem um tango que eu gosto de tocar muito, chama Lágrimas e Sonrisas, Lágrimas e Sorrisos, né? Eles fazem o dó maior nos sorrisos e o dó menor nas lágrimas, assim, uma variação com um minueto no meio, sabe? Algo fenomenal. Eu disse, que é isso? Olha que riqueza o tango é. Tão bonito que o artista, o músico, nunca deixa de aprender com cada novo estilo, né? E eu queria fazer mais uma provocação, só que depois dessa provocação você responda com outra música. Tudo bem? Ok, fechado. Vamos ver. A ver se você conhece. Deve conhecer, sim.
dia que me quieras. Bravo. Nuestro amigo Gardel. Sim. É o dia que me queiras. Essa é é um dos grandes clássicos. Vamos ver se então essa daqui é uma das mais pedidas também, ó. A ver, Vamos a ver. embora. Gardel também. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué maravilla, ¿no? Carlos Gardel. Y las personas están precisando en estos momentos que estamos viviendo, en esta pandemia, de este isolamiento social, precisan de música. Algo que yo estaba conversando con unos amigos. Los médicos están en la primera fila, en la primera línea. Después de ellos estamos dos músicos, levando conforto, alegría, diversión, temas interesantes. Entonces, Sim. yo creo que estamos viviendo un momento que el mundo está reconociendo el artista, que a veces la cultura está dejada de lado, mas no, tenemos un papel muy importante na sociedade. Sim. Inclusive, através disso, eu comecei um trabalho muito bacana, pensando nisso. Muitas pessoas, eu tenho percebido, muitas pessoas com crise de ansiedade, crise do pânico, por conta do isolamento social. E eu tenho um trabalho já social muito bacana, onde eu trabalho numa associação chamada ABAPC, Associação Beneficente de Ajuda à Pessoa Carente. Faz parte da igreja que eu faço parte com a minha família, né? Sim. E que chama Igreja da Vila. E lá a gente trabalha com 2 casas de recuperação, ou melhor, casa de apoio, e uma comunidade carente. Não dá para abraçar todo mundo, então a gente adotou uma comunidade e também faço visitas hospitalares, né? Eu tenho um violoncelo branco, não sei se você já viu, e esse violoncelo branco é para ir em hospitais e fazer alguns trabalhos também. Legal. E aí, esse é o meu trabalho social. Dentro disso tudo que eu te falei, da ansiedade, da crise de pânico das pessoas, eu desenvolvi um trabalho chamado Serenata de Amor, onde eu tenho feito algumas serenatas online e até presencial, com toda a segurança, usando a máscara de longe, com álcool em gel e tal, e também gravada, né? Eu faço algumas gravações de algumas músicas específicas, cello solo ou cello com acompanhamento,
e envio para as pessoas. Então, eu tenho feito algumas serenatas aqui em Goiânia e isso tem emocionado muitas pessoas. Na sexta-feira, se não me falha a memória, ou no sábado, eu fiz uma surpresa para uma senhora de 50 anos de idade. Cara, quando eu cheguei lá, mas foi impressionante. Quando ela viu o violoncelo, ela já chorou. Nossa. Só dela ver o violoncelo, ela já chorou. Ela nem sabia se ia ser bom ou se ia ser ruim, que música eu ia tocar, não. A pessoa lá, naquele momento, levando a música para ela, já foi suficiente para aquecer o coração. Assim Então, é. nós temos um papel grandioso, muito maior do que muitas vezes nós colocamos ou até deixamos as pessoas rotularem Así a es. nossa vida profissional. Sí, cada pessoa tiene uma missão profissional. No nosso Sim, caso, a arte é uma sim, obrigação de poder ajudar até sim, salvar vidas, através da música, não? Mas que bonito, eu creo que es muito importante lo que estamos viviendo. Eu acredito de que o mundo tem que voltar com o ser humano mais sensível, não solamente falando, não, sim, eu faço bem, não, com fatos mesmo, não com sim. fatos, tem que ser Ações, 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 isso, ações. ações que tragam realmente benefícios, frutos, né? Tem um versículo na Bíblia que diz que nós precisamos dar frutos e frutos que permaneçam. E tem que ser exatamente isso. Projetos e mais projetos existem, mas a execução, como está sendo? É o que você está falando. Quantos projetos sociais voltados para a arte nós temos aí no interior do Ceará, como você foi lá visitar, no Sim, interior de São Paulo, no interior das cidades brasileiras, que sim, salvam vidas. Eu sou um testemunho vivo disso. Acabei de contar o meu relato no início, eu vim de um projeto social sim, na periferia de Fortaleza. Hoje, sim. eu tenho a oportunidade, eu tenho prazer de dizer isso. Meu violoncelo é um violoncelo bicentenário do século XVIII. Você sabe que Nossa, não há preço para um instrumento assim, né? É claro, muito, em termos financeiros. sim, Eu nunca sim, ia imaginar que eu ia ter um instrumento de 225 anos, né? Então, olha só, hoje eu sou amigo do Antônio Menezes. Converso com o Antônio Menezes aqui no celular, ele me uhum, responde sempre. Eu escutava o Antônio Menezes há 25 anos atrás, eu comprava as revistas na banca de revista lá para ver as informações, e hoje o Antônio Menezes é meu amigo, né? Antônio Lauro Del Claro, sim. grandes músicos aí, renomados internacionalmente. Então, olha o poder que a música tem, né? Fazer com que a gente chegue perto daqueles que foram inspirações para nós, que são inspirações, Así né? A es, arte tem esse poder que nós não conseguimos mensurar, así não es. conseguimos, né? Realmente eso, uno tiene a pessoa a que admira y luego a música faz esa unión, ¿eh? Sim, El alumno se vuelve profesor y al mismo tiempo nunca deja de ser alumno. Y ese es un legado que va pasando, ¿no? Para otras gerações. Mas agora o mundo está mudando y a tecnología es algo que va a estar siempre nos acompañando, siempre nos acompañando. Mas qué bonito poder de repente, embora a veces la tecnología no nos permite tener la cualidad o la sensación como si fuese ao vivo, mas sim, qué bonito poder escuchar un gardeo, qué bonito poder escuchar sim. un tango y una persona de repente que está con depresión o con alguna dificultad en este isolamiento hoy, pudo haber escuchado y se pudo haber sentido aliviado no corazón. Entonces, Sim. eso Não es muy precisa importante. ser muita coisa. Às vezes, uma Así única es, nota no así meio da es. música foi aquela nota Sí, que encontrou. Você, como maestro, você também é pianista, mas uma única expressão corporal foi así es, suficiente para a pessoa dizer: Nossa, eu senti vida através así do es. gesto, através da expressão corporal. Então, existem inúmeras possibilidades de nós nos comunicarmos e levarmos a paz, né? Ou melhor dizendo, a música, a arte às pessoas. Existe um relato assim que marcou muito a minha vida num projeto social aqui em Goiânia, Sí, chamado Rede de Orquestras. Eu fui dar uma palestra para 300 crianças e, como eram muitas crianças e o pátio da escola era muito pequeno, dividiu 150 e depois 150. E vieram as 150 crianças
e eu toquei ali o Pai Nosso do violoncelista, né? Que é... Johann Sebastian Bach. Pai Nosso, né? Así es. O pão de cada dia do Así violoncelista. es, así es. E foi assim, nós fizemos a apresentação, eu e mais alguns professores, e uma menininha de 12 ou 13 anos, ela já tinha voltado, porque precisavam os outros virem para assistir a palestra, mas ela voltou correndo e olhou para mim e falou assim, tio, você poderia tocar uma música para mim? E eu falei assim, claro. Quando eu comecei a tocar a suíte de Bach, ela simplesmente se ajoelhou chorando aos meus pés. 12, 13 anos no máximo. Alguém fez esse vídeo e mandou para mim. Eu postei, esse vídeo tem no meu canal no YouTube. Mire. Pode procurar lá, Nilson do Violoncelo, artista, no YouTube, que tem esse vídeo. A menininha ajoelhando e eu tocando. Ela fica totalmente imóvel, ela não se mexe. Chegam duas colegas e perguntam, tipo assim, o que você está fazendo aí? Né? Tipo assim, que bobeira é essa? Ela ficou em êxtase total. Uau, ela ficou parada na minha frente. Eu estava de óculos escuros, chorando, porque eu não consegui me conter a emoção. Sim. E quando eu terminei, que eu toquei o último acorde, ela aplaudiu, que parecia que ela estava num show de rock. Ela ficou eufórica aplaudindo. E aquilo ali marcou a minha vida, né? Porque eu tenho certeza que uma sementinha da arte foi plantada ali no coração daquela jovem. E por mais que ela não venha a ser uma musicista, uma instrumentista, mas aquilo fez uma grande diferença na vida dela. E principalmente na minha, né? Sí. Uno crece con esas experiencias, ¿no? O artista crece con esa vivencia. Y cada persona con su arte, ya sea pintura, ya sea a música, em geral, a fotografia, pode levar essa tranquilidade, né? Pode mostrar esse olhar. E isso é uma missão nossa, não? Uma missão. Nossa, mas eu gosto muito do maestro Carlos Moreno, sou muito amigo do maestro Carlos Moreno, amigo particular. E, assim, para mim, ele é um dos maiores professores, enquanto maestro e também ser humano que existe em nosso país. Ele é um ser humano incrível. Ele respeita o ser humano, eu gosto muito dele como pessoa, tenho uma amizade dele e posso falar aqui de público para deixar isso registrado também. Eu tenho aprendido muito com ele, no pouco que eu ouço aqui e acolá, eu aprendo muito com o maestro Carlos Moreno. A nossa tarefa é além do que nós pensamos, né? Nós somos mestres, nós somos mestres para as pessoas que nos olham, que nos ouvem, que nos assistem. Né? Somos inspirações para elas. Então, de que forma nós temos levado essa inspiração para eles? Assim. E quando uno trabalha entre nós como colegas, nunca esquecer que uno está trabalhando com seres humanos. Sim. Não solamente com uma orquestra que tem que trabalhar para cumprir um horário. Não, não. São seres humanos. Isso é algo muito importante. A música, o arte começa após a técnica. Quando uno esquece o trabalhador, não. É o ser humano e começa o arte, né? E é algo que nos faz filosofar, nos faz pensar, mas é importante porque nosso público que nos escuta através da fala musical sente isso, né? Sente isso. É porque isso é uma verdade ou mentira transmitida. É assim o que você está falando. Então, quem está te escutando vai dizer, nossa, maestro, quando você mexe lá a batuta, eu consigo sentir a música lá em cada mexida, eu nem entendo o que o senhor está fazendo lá, se aqui é o 4 ou aqui é o 3, eu nem entendo. Mas eu consigo entender a música no seu gesto. Ou eu consigo entender a música através da sua expressão corporal, né? Então, e essa comunicação e também o feedback, né, de quem está te assistindo e ouvindo é muito importante para saber se nós temos andado no caminho certo. Assim. Nilson Magalhães, primeiro violoncelista da Orquestra Sinfônica de Goiânia, foi uma alegria, uma honra realmente poder haver conversado com você. Muito obrigado a todas as pessoas que nos assistiram, nos prestigiaram, porque você é uma pessoa de um calibre profissional sem igual. Uno não precisa ir para a Argentina. Se alguém quer escutar tango, tem que ir para lá e conhecer. Muchas gracias, mi hermano. Así es, uno tiene que valorizar
el artista nacional. Y particularmente a mí, como un maestro extranjero, es tan bonito poder empezar a tener esos lazos con otras personas. Brasil fue un país que me acogió bastante, las orquestas me Sim, están dando oportunidad. ¿Y cuál es la finalidad? Es intercambio cultural, es poder hacer sim. criar lazos. Muito obrigado por seu tempo, por essas Obrigado. músicas maravillosas. Y yo pido a todas las personas que nos están asistiendo que curtan su canal de YouTube, que vean sus trabajos, porque es importante esa valorización. Muito Então, obrigado, profesor. eu quero deixar meu agradecimento também aqui. Minha esposa está assistindo, muitos amigos. A Mari, lá de Teresina, que assiste sempre, acompanha e divulga aí. Obrigado, viu? Que Deus abençoe o Kleber, acabou de entrar aí. Muitos amigos, muito obrigado a todos vocês. E eu tenho um slogan que define a minha vida, que diz que Deus é lindão. Así es, realmente. Muito obrigado. Deus abençoe você e a sua família. E muito obrigado a todos os que Igualmente, nos meu amigo. prestigiaram. Muito Ó, obrigado. vou terminar com música. Uy, sí, por favor, nos dé una música.